Naquela noite gelada de outono, sob o céu negro salpicado de estrelas indiferentes, uma jovem mulher se encolhia no escuro de um paiol esquecido, o cheiro de feno úmido e terra batida misturando-se ao sal de suas lágrimas. Ela, que a sociedade chamava de pecadora por carregar sozinha o peso de 2 recém-nascidos, sentia o chão frio roubar o pouco de calor que ainda restava em seu corpo exausto. Um choro fraco, quase um lamento, escapava dos embrulhos improvisados em seus braços, ecoando como um segredo que o mundo não queria ouvir. Ali, no limite da humilhação, ela se perguntava se alguém, em meio à crueldade das expectativas alheias, poderia enxergar além da sua imperfeição. E você, ouviu um choro assim na sua vida, aquele que vem do fundo da alma, pedindo por uma chance? A fazenda era um pedaço de terra árida e solitária, nos confins de um vilarejo onde o sol queimava as esperanças tanto quanto as colheitas. João, o fazendeiro pobre, vivia ali há anos, um homem de mãos calejadas e olhar sereno, marcado pelas cicatrizes de uma vida que nunca fora generosa. Sua casa era uma cabana modesta, com paredes de madeira rachada e um telhado que rangia ao vento, simbolizando a resiliência que ele carregava como uma armadura silenciosa. Aos 40 e poucos anos, João havia perdido tudo o que importava: a família, partida num acidente que o deixou ainda mais isolado, e o respeito da comunidade, que o via como um solitário sem ambições, um homem que plantava sementes no solo estéril da indiferença. Mas naquela noite, o som cortou o ar como uma faca. Um choro agudo, insistente, vindo do paiol no final do campo. João parou no meio do seu jantar frugal, uma caneca de sopa rala e um pedaço de pão duro, e ergueu a cabeça, os ouvidos atentos. O vento uivava lá fora, carregando o cheiro de chuva iminente, mas aquele som era diferente, humano, desesperado. Seu coração, que há tempos batia em ritmo lento e solitário, acelerou de repente. Ele se levantou devagar, pegando a lanterna a óleo que pendia na parede, sua chama fraca dançando como uma alma perdida. "O que será isso?", murmurou para si mesmo, mas no fundo, sabia que não podia ignorar. Naquele vilarejo, onde as pessoas se fechavam em suas casas ao entardecer, um choro como aquele era um chamado, um eco de dor que transcendia o silêncio da noite. Enquanto caminhava pelo caminho de terra batida, o frio picava sua pele como agulhas invisíveis. As estrelas acima pareciam julgá-lo, frias e distantes, assim como os vizinhos que o evitavam, convencidos de que sua pobreza era uma escolha, uma falha de caráter. João conhecia bem o peso do preconceito. Ele, que um dia sonhara em construir uma vida melhor, agora era apenas o fazendeiro pobre, um homem sem herdeiros, sem legado. Mas algo no ar daquela noite era diferente, um sussurro de destino que o puxava para frente. O paiol, um velho galpão de madeira apodrecida onde ele guardava fardos de feno e ferramentas enferrujadas, se erguia como uma sombra no escuro. O choro vinha dali, mais forte agora, misturado a um gemido baixo, como se a terra mesmo estivesse chorando. Ele empurrou a porta rangente, a lanterna erguida, e o feixe de luz amarelada cortou a escuridão como uma revelação. Lá, encolhida no canto, estava ela, uma jovem mulher, não mais que 20 anos, com os cabelos emaranhados caindo sobre o rosto sujo de lágrimas e poeira. Seus olhos, grandes e assustados, encontraram os dele, cheios de um medo ancestral, o tipo de medo que vem de ser caçada, julgada, abandonada. Nos seus braços, 2 pequenos embrulhos se mexiam fracamente, seus choros se transformando em soluços fracos. Gêmeos, recém-nascidos, com peles rosadas e frágeis, dependurados à vida como folhas em um galho seco. A mulher recuou instintivamente, apertando os bebês contra o peito, como se esperasse um golpe, uma palavra cruel que selasse sua humilhação. "Não, por favor, não me machuque", sussurrou ela, a voz rouca e trêmula, ecoando no espaço confinado do paiol. O ar estava impregnado de um cheiro acre, uma mistura de suor, leite materno e o fedor da desesperança. João ficou paralisado por um instante, a lanterna tremendo em sua mão, enquanto o peso da cena o atingia como um vendaval. Ele, que passará anos se fechando do mundo, agora via diante de si o espelho de sua própria solidão, uma alma quebrada, jogada aos ventos da sociedade que valoriza apenas o que brilha, não o que sangra. Mas algo dentro dele se mexeu, uma centelha de dignidade que ele pensara extinta. "Eu não vim para machucar", disse ele, baixinho, sua voz grave cortando o silêncio como uma âncora. Ele se agachou devagar, mantendo distância, para não assustá-la mais. "Eu ouvi o choro. Você não está sozinha aqui." Seus olhos, marcados pelas linhas do tempo, encontraram os dela, e por um momento, o paiol pareceu se expandir, como se o mundo todo parasse para testemunhar aquele encontro improvável. A jovem, que se chamava Maria, um nome simples, carregado de simbolismo como uma rosa em um deserto, tremia violentamente.
Ela havia fugido de uma vida de opressão, de uma família que a renegara por sua queda, por ter engravidado sem o marido, sem o selo da aprovação social. Naquele vilarejo conservador, ela era apenas uma mancha, uma jovem mãe sem lar, sem dignidade. Seus pais a expulsaram, os vizinhos a apontavam nas ruas, e agora, exausta e sem forças, ela se escondera no primeiro lugar que encontrou, rezando para que a noite a engolisse. Os bebês, seus 2 milagres frágeis, representavam tudo o que ela tinha, um amor puro, incondicional, que ninguém podia tirar. Mas o cansaço dominava, e o medo de ser descoberta a deixava paralisada. João sentiu uma onda de emoção subir em seu peito, uma mistura de compaixão e raiva contra o mundo que permitia tal crueldade. Ele, que conhecera o abandono, via em Maria o reflexo de sua própria jornada. Venha, disse ele, estendendo a mão com cuidado, como se tocasse uma flor delicada. Há uma fogueira acesa na minha casa. Você e os pequenos precisam de calor. Não era uma oferta grandiosa, mas era sincera, um gesto de aceitação que contrastava com o julgamento que ela enfrentará. Enquanto Maria hesitava, o choro dos bebês diminuía, como se sentissem a mudança no ar. Fora isso, o ponto de virada, o momento em que suas vidas se entrelaçavam para sempre. João não sabia ainda o quanto essa noite mudaria tudo, mas ali, no escuro do paiol, ele soube que não podia voltar atrás. Se você já sentiu o peso de um choro solitário, como o dela, comente apenas uma palavra: esperança. E continue comigo, pois esta jornada mal começou. Maria finalmente cedeu ao gesto de João, seus olhos marejados refletindo o brilho fraco da lua que filtrava pelo paiol. Ela apertou os 2 embrulhos contra o peito, sentindo o calor diminuto dos bebês como uma chama trêmula em meio à noite gelada. Eu não sei se posso, murmurou, a voz rouca de exaustão, mas havia ali um fio de esperança, como uma semente lutando para brotar no solo árido de sua vida. João não pressionou, apenas esperou, sua mão estendida como um ramo de oliveira, firme e sem julgamento. Ele conhecia o peso daquela hesitação, o medo de que qualquer bondade fosse apenas ilusão, uma armadilha disfarçada. Eles caminharam devagar pela trilha escura que levava à casa de João, o som dos grilos enchendo o ar como uma sinfonia sussurrada. O vento carregava o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha, misturando-se ao aroma adocicado do leite materno que escapava dos panos enrolados nos bebês. Maria tropeçava a cada passo, não só pelo cansaço, mas pela desconfiança que a fazia olhar para trás, como se os ecos de sua antiga vida pudessem surgir das sombras. João mantinha uma distância respeitosa, guiando-a com lanternas improvisadas de velas tremeluzentes, seu silêncio mais reconfortante do que qualquer palavra. Ele era como uma árvore antiga, enraizada e imperturbável, marcada pelas intempéries, mas ainda de pé, oferecendo abrigo. A casa de João era modesta, um chalé de madeira desgastada pelo tempo, incrustada em uma clareira onde as estrelas pareciam mais próximas. Não havia luxo ali, apenas o essencial, uma fogueira crepitando no centro da sala, lançando danças de luz sobre paredes de barro rachado. O ar estava impregnado de cheiros familiares, sopa de ervas fervendo em um caldeirão, o perfume de eucalipto seco pendurado no teto. Maria parou na porta, hesitante, os bebês agora quietos em seus braços, como se intussem o calor que os aguardava. Entre, disse João, sua voz baixa e grave, como o ronco distante de um rio. Não é muito, mas é seguro. Ela se acomodou em uma cadeira de palha ao lado da fogueira, desembrulhando os bebês com mãos trêmulas. Os 2 meninos, idênticos em sua fragilidade, com peles rosadas e olhos curiosos, começaram a mexer-se, emitindo sons suaves que ecoavam o pulsar da vida nova. João observou de longe, seu rosto marcado por linhas de trabalho duro e iluminado pelas chamas. Ele havia perdido sua própria família anos atrás, uma esposa levada pela febre, um filho que nunca veio ao mundo, e agora, vendo Maria, sentia uma antiga ferida se abrir, mas também uma cura inesperada. Sem uma palavra, ele preparou uma infusão de ervas calmantes, estendendo-a para ela em uma caneca lascada. Biba! Vai ajudar com cansaço, disse, e era isso, simples, direto, sem exigências. Nos dias seguintes, Maria se permitiu ficar, enrolada em cobertores grossos junto à fogueira, alimentando os bebês com o que tinha. João não perguntou sobre o passado, ele apenas existia ao lado dela, cortando lenha, cultivando o pequeno jardim de legumes que sustentava sua vida solitária. Ele era o herói silencioso que as histórias raramente contam, um homem cuja força residia não em palavras grandiosas, mas em ações sutis. Uma manhã, ele trouxe água quente para que ela pudesse lavar-se, deixando uma toalha dobrada com cuidado, como se fosse um tesouro.
Outra vez, ao ver os bebês chorando de fome, ele preparou uma papa simples de milho, misturando-a com mel colhido das colmeias próximas. Eles precisam crescer fortes, murmurou, e Maria sentiu algo se romper dentro de si, uma muralha de desconfiança erguida pela sociedade que a rotulara como impura, uma jovem mãe solteira abandonada à porta de um orfanato por uma família que via seus filhos gêmeos como uma vergonha. Mas o acolhimento de João não era isento de conflitos internos para Maria. À noite, deitada no catre improvisado, ela lutava contra as memórias que a assombravam, o desprezo dos parentes, as fofocas da vila que a chamavam de pecadora, o marido que fugira ao saber da gravidez dupla. Como podia aceitar essa bondade? Era tentador pensar que João, com sua vida reclusa e sua fazenda pobre, era apenas mais um homem com segundas intenções. Ela observava enquanto ele trabalhava, seu corpo curvado sobre a terra, as mãos calejadas contrastando com a gentileza de seus atos. "Por que você me ajuda?", perguntou ela uma tarde, a voz quebrando o silêncio como um galho se partindo. João parou, enxugando o suor da testa, e respondeu apenas: "Porque todos merecem um lugar, mesmo os que o mundo joga fora." Suas palavras eram como uma chave virando uma fechadura enferrujada, abrindo espaço para que Maria começasse a ver além das aparências. Não era a beleza ou o status que João valorizava, mas a essência, o amor que ela derramava sobre seus filhos, a resiliência que a mantivera viva. Conforme os dias se transformavam em semanas, os conflitos externos começaram a se insinuar, como nuvens escuras se aproximando de um céu claro. Rumores da vila vizinha chegaram até eles: uma jovem mãe desaparecida, 2 bebês que ninguém queria. Um homem da cidade, talvez um parente distante de Maria, apareceu na estrada, indagando sobre uma mulher com gêmeos. João o enfrentou na porta da casa, sua postura firme como uma muralha. "Aqui não há nada que lhe pertença", disse ele, a voz baixa mas cortante, defendendo Maria sem alarde. Ela observou de dentro, o coração acelerado, sentindo pela primeira vez o que era ter alguém lutando por ela, não por obrigação, mas por escolha. Era o início de uma reconstrução, uma família forjada no fogo da diversidade, onde laços de sangue não importavam tanto quanto os de alma. Um dia, durante uma tempestade que varreu a fazenda, Maria enfrentou seu ponto de quase quebra. Os bebês adoeceram, seus choros fracos ecoando como lamentos no vento uivante. Ela se sentiu afundar no desespero, as forças abandonando-a como folhas no outono. "Eu não consigo mais", sussurrou, curvada sobre os berços improvisados. João a encontrou assim, e sem hesitar, envolveu-a em um abraço inesperado, seu corpo quente contrastando com o frio que a invadia. "Você não está sozinha", disse ele, a frase simples carregada de um amor que transcendia palavras. Ele passou a noite cuidando dos bebês, cantando uma canção antiga de sua infância, uma melodia que falava de raízes e renascimento. Naquele momento, Maria sentiu as primeiras sementes de cura germinarem, uma aceitação mútua, um pertencimento que ela escolhera. Se você já experimentou a quietude de um lar construído com gentileza, como o que Maria encontrava agora, comente apenas uma palavra: lar. E prossiga comigo, enquanto esta história se desenrola. O tempo na fazenda moldava uma nova realidade para Maria. Ela começava a ajudar João no jardim, suas mãos delicadas misturando-se às dele na terra fértil, plantando sementes que simbolizavam esperança. Os bebês cresciam, rindo ao sol, e João, com sua dignidade silenciosa, ensinava-lhes lições de resiliência sem pregação. Era uma vitória pessoal em construção, uma afirmação de que o valor não está nas posses, mas no que se constrói com o coração. Maria olhava para o horizonte, sabendo que desafios ainda viriam, mas pela primeira vez, sentia-se pronta para enfrentá-los, ao lado de alguém que via além das cicatrizes. E assim, no ritmo calmo da fazenda, a jornada prosseguia, tecendo um legado de amor que o mundo tentará negar. Mas os dias na fazenda se alongavam como os ramos de um salgueiro ao vento, tecendo uma teia de rotina que misturava suor e sorrisos, enquanto Maria aprendia a navegar pelas sombras de seu passado. As manhãs começavam com o canto dos pássaros ecoando sobre os campos, um coro que parecia sussurrar promessas de renascimento, e João, com sua presença firme como as raízes antigas das árvores ao redor, guiava os primeiros passos dela rumo a uma nova vida. Ele não falava muito, preferindo que suas mãos calejadas contassem a história. Ao erguer um balde d'água ou consertar uma cerca quebrada, ele ensinava sobre a dignidade que vem da terra, do trabalho honesto que não pede nada em troca. Maria, ainda marcada pelas feridas invisíveis de um mundo que a julgara pela simples escolha de ser mãe sem amarras, encontrava-se dividida entre a paz que brotava ali e os ecos de humilhação que ressoavam em sua mente. Ela lembrava das noites frias na cidade grande, onde olhares acusadores a transformavam em uma sombra, uma mulher quebrada por ter trazido ao mundo 2 filhos sem o selo de aprovação social.
Agora, ao lado de João, suas mãos se entrelaçavam na terra úmida do jardim, plantando sementes de milho e girassóis que simbolizavam a esperança que ela mal ousava nomear. Os bebês, já com seus primeiros risos e balbúcios, rolavam na grama macia, e Maria via neles o reflexo de sua própria transformação, frágeis, mas cheios de vida, crescendo sob o olhar protetor de um homem que não exigia perfeição. Contudo, os conflitos internos de Maria não se calavam facilmente. Às vezes, no silêncio da tarde, quando o sol mergulhava no horizonte pintando o céu de tons avermelhados, ela se perdia em pensamentos sombrios. E se isso tudo for apenas uma ilusão? Questionava-se, a voz interna ecoando como um vento gelado. Ela temia que o passado voltasse para reivindicar o que lhe fora arrancado, a família que a abandonara, os vizinhos que a apontavam como uma desgraça. João, percebendo sua agitação sem precisar de palavras, simplesmente se aproximava, oferecendo um copo de água fresca do poço ou um gesto suave no ombro, como se dissesse: "Você é mais do que as sombras que o mundo jogou sobre você." Esse silêncio respeitoso dele, carregado de uma força quieta, começava a desmontar as muralhas que ela erguira ao redor do coração, ensinando-a que o amor verdadeiro não grita, mas constrói pontes com ações. Enquanto isso, os conflitos externos não tardaram a surgir, como nuvens carregadas ameaçando uma tempestade. Um dia, quando o outono pintava as folhas de dourado, um homem da cidade, um parente distante de Maria, o mesmo que outrora expulsara de casa por trazer vergonha à família, apareceu na fazenda, montado em um cavalo imponente, o rosto retorcido em uma máscara de desprezo. Ele veio com papéis na mão, alegando direitos sobre os bebês, chamando-os de bens que precisavam ser resgatados de uma vida miserável como a de João. "Você acha que pode criar esses filhos em meio à sujeira de um fazendeiro pobre?" escarneceu, sua voz cortante como uma lâmina, ecoando o julgamento social que Maria tanto temia. As palavras dele feriam como espinhos, reavivando a dor do abandono, e Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, o pertencimento que construíra ameaçado de ser arrancado. João, com sua dignidade inabalável, posicionou-se à frente dela, como um carvalho resistindo ao vendaval. Ele não gritou ou revidou com raiva. Em vez disso, cruzou os braços e disse, com uma voz baixa e firme: "Aqui, esses crianças têm um lar, e isso não se mede em ouro ou sangue. Elas pertencem a quem as ama de verdade." Seus olhos, endurecidos pela vida solitária que levará até então, transmitiam uma força que ia além das palavras, uma defesa silenciosa que falava de justiça pessoal. O homem da cidade, acostumado a intimidar com seu status, hesitou perante essa barreira inesperada, mas não recuou de imediato, ameaçando voltar com autoridades para fazer o que era certo. Naquele momento, Maria sentiu o peso do trauma se intensificar, uma onda de desespero que a fez questionar se ela merecia mesmo esse novo começo. À noite, sozinha no quarto simples da fazenda, ela chorou baixinho, embalando os bebês em seus braços, o cheiro de feno e terra misturando-se às lágrimas. "Eu não sou forte o bastante", sussurrou para si mesma, as cicatrizes do passado pulsando como feridas abertas. Mas João, sempre vigilante, encontrou-a ali, ajoelhando-se ao seu lado com uma lanterna na mão. Ele não a abraçou de forma dramática. Em vez disso, estendeu uma manta velha, tecida por sua própria mãe anos atrás, e disse: "Esta manta protegeu minhas noites frias. Agora, ela protege você. Não é o mundo lá fora que define quem você é, Maria. É o que você constrói aqui." Esse gesto simbólico, simples e profundo, como o fluxo de um rio que apaga pegadas na areia, começou a curar as rachas em seu espírito. Se você já enfrentou um confronto que testou suas raízes mais profundas, como Maria agora, comente apenas uma palavra: raiz. E continue comigo, enquanto a história se revela. Os dias seguintes trouxeram o ponto de quase quebra, um teste cruel que ameaçou desfazer tudo o que fora construído. Uma doença súbita acometeu um dos bebês, febre alta e tosses que ecoavam pela casa de madeira, transformando o ar em um sopro de pânico. Maria, revivendo o medo de perder o que mais amava, sentiu-se afundar em um abismo de culpa e desespero. "É castigo pelo que eu fui", pensou, as lembranças de rejeição se misturando à exaustão. Ela fugiu para o paiol, o mesmo lugar onde tudo começara, curvando-se sobre fardos de palha como se buscasse refúgio no vazio. João, sem hesitar, seguiu-a, carregando o bebê doente em seus braços fortes. Ele não a repreendeu. Em vez disso, acendeu uma fogueira e preparou uma infusão de ervas curativas, passadas de geração em geração em sua família. "Vamos juntos superar isso", murmurou, sua voz uma âncora no mar agitado. Naquele instante, ao ver João cuidando do bebê com a mesma dedicação que dedicara a ela desde o início, Maria sentiu uma reafirmação do cuidado incondicional, um amor que transcendia as expectativas, que via a essência além das aparências.
Essa noite, enquanto o bebê dormia finalmente, aliviado pela febre que recuava, Maria percebeu que sua resiliência não era algo isolado, mas uma construção mútua. João, que carregava suas próprias cicatrizes de uma vida de solidão, encontrava a cura ao lado dela, e juntos, eles teciam um legado de valores que o mundo externo tentará apagar. O horizonte da fazenda, agora iluminado pelas primeiras estrelas, simbolizava uma vitória em gestação, uma afirmação de que o lar se faz com escolhas, não com imposições. E assim, no ritmo calmo e resiliente da vida rural, a jornada de Maria e João prosseguia, preparando o terreno para confrontos maiores, mas com uma força renovada que brotava da terra e do coração. Dias se passaram desde aquela noite em que o bebê adormecera, a febre recuada como uma tempestade que finalmente cede ao sol nascente. Na fazenda modesta de João, o ar matinal carregava o cheiro úmido da terra recém-regada e o canto distante dos pássaros, um hino resiliência que ecoava pela vastidão verde. Maria acordava ao lado dos berços improvisados, seus olhos ainda pesados de noites insonolitas, mas agora com uma luz diferente, uma centelha de esperança que João acendera com suas mãos calejadas e seu silêncio compassivo. João, o fazendeiro solitário que um dia vira o mundo como um campo árido, agora se movia pela rotina com uma nova finalidade. Ele ensinou Maria a colher as ervas que curavam, suas mãos guiando as dela com uma gentileza que falava mais que palavras. A terra nos dá o que precisamos, dizia ele, sua voz rouca como o vento nos galhos, enquanto mostrava como plantar sementes no solo farto. Maria, que chegará ao paiol como uma sombra fugidia, cheia de vergonha por ter sido abandonada à porta de uma vida que não a queria, começava a sentir as raízes se firmarem. Seus bebês, gêmeos frágeis que choravam pela fome e pelo frio, agora mamavam com mais força, seus corpinhos ganhando cor sob o teto de palha que João consertara com suas próprias mãos. Mas dentro de Maria, os conflitos borbulhavam como um rio subterrâneo. Ela olhava para João, com seu rosto marcado pelo sol e pelas perdas do passado, um homem que nunca falará de sua própria dor, mas cujos olhos contavam histórias de solidão, e se perguntava se isso era real. Eu não sou digna disso, sussurrava para si mesma nas horas quietas, lembrando das palavras cruéis da família que a expulsara, rotulando-a de imperfeita por ter dado à luz sozinha, sem um pai reconhecido. As feridas do abandono ainda ardiam, e ela lutava contra o impulso de fugir, de voltar ao mundo que a julgara, mesmo sabendo que lá não havia lugar para ela. João percebia isso. Em seus silêncios, ele a observava, e em gestos simples, como preparar o café da manhã ou consertar os cobertores dos bebês, ele desmontava as muralhas que ela erguia. Um dia, enquanto o sol escaldava o campo, João levou Maria para o pomar distante, onde as árvores frutíferas balançavam ao vento. Aqui é onde eu encontro paz, disse ele, estendendo uma maçã madura para ela. Não é o que está do lado de fora que define o valor, mas o que cresce dentro. Maria mordeu a fruta, o suco doce escorrendo pelos lábios, e por um instante, sentiu o peso da dúvida se aliviar. Mas o mundo exterior não esquecera deles. Rumores da vila começaram a se espalhar como fumaça, ecos de uma sociedade que via João como um ermitão inútil e Maria como uma mancha de vergonha. Uma carta chegou, trazida por um mensageiro desinteressado, vinda de parentes distantes que exigiam a custódia dos bebês, argumentando que uma mulher solteira e desamparada não podia criá-los sozinha. Eles não pertencem a esse lugar, lia-se nas linhas frias, um lembrete cruel do julgamento social que tentava arrancar o que Maria construíra. João, ao ler a carta ao lado dela, não mostrou raiva. Em vez disso, seu rosto endureceu com uma determinação silenciosa. Ninguém vai levar o que é nosso, afirmou, sua voz como um raio cortando o céu nublado. Ele passou a noite inteira vigiando a casa, como se o perigo pudesse invadir a qualquer momento. E Maria, vendo-o ali, forte e imóvel, sentiu uma mistura de gratidão e medo. Seus conflitos internos se intensificavam. Ela ansiava por aceitar esse amor, mas o trauma do passado sussurrava que tudo era passageiro, que ela seria abandonada novamente. Nos dias seguintes, os bebês adoeceram levemente de novo, um resfriado trazido pelo vento frio, e Maria se viu no limite, chorando sozinha no quintal enquanto João saía para buscar mais ervas. Nesse momento de vulnerabilidade, João a encontrou, seus braços envolvendo-a com a mesma firmeza que usará para proteger os bebês. Você não está sozinha nessa luta, disse ele, sua frase curta ecoando como um juramento. Juntos, eles enfrentaram a ameaça. João escreveu uma resposta à carta, afirmando a nova família que formavam, e Maria, pela primeira vez, adicionou sua assinatura, sua mão tremendo mas decidida. Foi um ato de defesa que fortaleceu seus laços, um confronto indireto com os opressores que tentavam impor seu domínio. Enquanto o tempo passava, a fazenda se transformava em um refúgio verdadeiro.
Maria aprendeu a ordenhar as vacas ao amanhecer, o leite quente nos baldes simbolizando o sustento que vinham criando juntos. João, que outrora vivia em isolamento, encontrava cura em cada sorriso que Maria lhe oferecia, suas cicatrizes emocionais se atenuando como feridas sob um bálsamo. E os bebês, crescendo saudáveis, riam para o céu aberto, um lembrete vivo de que o lar se constrói com escolhas, não com heranças. Mas o clímax da tensão ainda pairava no ar, como nuvens se acumulando para uma tempestade. Se você se identifica com a força de Maria nesse momento de dúvida e defesa, compartilhe uma palavra que represente sua própria resiliência, força ou escolha, e continue comigo nessa jornada. Agora, com o sol se pondo sobre os campos, João e Maria sabiam que os confrontos maiores estavam por vir, mas a terra sob seus pés, firme e generosa, lhes dava coragem para prosseguir, tecendo um legado de amor que o mundo tentaria, mas jamais conseguiria, apagar. Enquanto o sol se punha sobre os campos, tingindo o céu de tons avermelhados que pareciam sangrar as feridas do passado, João e Maria sentiam o peso da tempestade iminente. Os bebês, agora com alguns meses de vida, dormiam no berço improvisado de madeira, seus respiraçãozinhas suaves contrastando com o turbilhão de emoções que girava dentro da cabana. Maria, com as mãos calejadas de tanto trabalhar a terra, olhava para o horizonte, onde as sombras se alongavam como dedos acusadores. Ela havia encontrado um refúgio naquele lugar simples, mas o mundo lá fora não esquecia fácil. As fofocas da vila haviam se espalhado como ervas daninhas, e ela sabia que os ecos do seu antigo lar, uma família rica e cruel que rejeitara por sua imperfeição, estavam prestes a invadir sua nova vida. João, o homem de poucas palavras cuja presença era como uma árvore antiga, resistente ao vento, sentia o ar mudar. Ele havia se curado um pouco ao lado de Maria, suas cicatrizes do passado, perdas que o haviam isolado da sociedade, agora compartilhadas em olhares silenciosos. Mas naquela noite, um barulho distante, o trote de cavalos ecoando pela estrada de terra, rompeu a paz. Maria parou, o coração acelerado como um pássaro em gaiola, e sussurrou: "Eles virão, João. Meus parentes, ou pior, as autoridades que eles manipulam. Vão tentar levar os bebês, alegando que eu não sou apta, que sou apenas uma sombra de vergonha." Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos, profundos como poços de água escura, transmitiam uma determinação que não precisava de palavras. João pegou o velho rifle que guardava para proteger a fazenda, não como uma ameaça, mas como um símbolo de defesa. "Ninguém vai tocar no que é nosso", disse ele, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina. Era o tipo de frase que ecoava na alma, um compromisso selado no silêncio das noites solitárias que eles haviam compartilhado. À medida que a noite caía, o vento uivava através das árvores, carregando o cheiro de chuva e de terra revirada, um lembrete de que a vida era cíclica, cheia de renovações e tempestades. Maria se lembrava das noites frias em sua antiga mansão, onde o luxo era uma prisão dourada, e sua gravidez fora tratada como uma mancha a ser escondida. Agora, aqui, o ar era livre, mas o passado insistia em voltar. Os cavalos pararam do lado de fora, e vozes grosseiras ecoaram: "Maria, sabemos que você está aí. Entregue as crianças. Elas não pertencem a essa miséria." O confronto era inevitável, um choque de mundos que representava tudo que a sociedade julgava, aparência versus essência, o verniz da riqueza contra a profundidade da alma. Maria sentiu um nó na garganta, o medo ameaçando engoli-la como uma onda escura. Seus bebês, aqueles 2 milagres que haviam chegado em meio ao choro no paiol, eram o centro de sua existência, o laço que a unia a João. Mas e se ela não fosse forte o suficiente? E se o preconceito vencesse mais uma vez? João a pegou pela mão, sua palma quente e firme, ancorando-a ao presente. "Você é mais do que eles veem", murmurou ele, enquanto os passos se aproximavam da porta. "Somos um lar, Maria. Escolhido, não imposto." Era um momento de quase quebra, onde o desespero ameaçava rachar sua recém-construída fortaleza. As vozes lá fora cresciam, acusações voando como flechas. "Ela é uma desgraça. Os bebês precisam de uma família decente." Maria tremeu, lembrando-se da humilhação de ser abandonada, rotulada como indigna por causa de sua origem humilde e das circunstâncias de sua gravidez. Mas então, João agiu. Ele abriu a porta com uma calma que contrastava com a fúria do vento, enfrentando os homens, parentes distantes e um oficial da vila, com uma presença imponente. "Vocês não entram aqui", disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Essas crianças têm um lar, e é este. Maria é sua mãe, e eu sou sua família por escolha." O oficial, um homem de uniforme engomado que representava o status quo opressor, riu, mas havia um tremor em seu riso.
Você é só um fazendeiro pobre, João. O que você pode oferecer? Nesse instante, Maria encontrou sua voz, aquela força interior que havia sido acesa pela aceitação de João. Ela saiu para a varanda, o vento bagunçando seus cabelos como se a natureza mesma a empurrasse para frente. Eu ofereço amor, gritou ela, as palavras ecoando na noite. Amor que não se compra com dinheiro ou status. Vocês me rejeitaram porque eu não cabia no seu mundo de julgamentos, mas aqui, eu me reergui. Esses bebês crescem com dignidade, não com mentiras. O ar crepitava de tensão, o cheiro de chuva misturando-se ao de fumaça de uma fogueira distante, simbolizando a purificação que viria. Os antagonistas hesitaram, confrontados não com violência, mas com a verdade nua e crua. João, em um gesto simbólico, colocou o braço ao redor de Maria, unindo-os como uma muralha. Vão embora, ordenou ele, e algo em sua postura, a essência de um homem que havia reconstruído sua vida, fez os intrusos recuarem. Se você está sentindo o calor dessa defesa, aquele momento onde o amor incondicional se impõe ao preconceito, compartilhe uma palavra que represente sua própria luta contra o julgamento, dignidade ou união, e vamos prosseguir juntos nessa narrativa de resiliência. Enquanto a chuva finalmente caía, lavando a terra e as almas, Maria e João voltaram para dentro, os bebês acordando com barulho, mas logo acalmados pelo balanço suave de sua mãe. Foi um ponto de reafirmação, onde o cuidado de João se manifestou não em palavras, mas em ações. Ele preparou uma canja quente, o vapor subindo como fumaça de cura, e sentou-se ao lado dela, seus olhos dizendo tudo o que precisava ser dito. Eu escolhi isso, sussurrou Maria, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Escolhi você, e isso é mais forte do que qualquer herança. No silêncio que seguiu, a grande revelação começou a se desenrolar. Maria encontrou uma carta velha no bolso de João, uma relíquia de seu próprio passado doloroso. Ele havia perdido uma família em circunstâncias semelhantes, abandonado pela sociedade. Essa conexão inesperada, um laço de traumas compartilhados, fortaleceu sua união, transformando o confronto em um catalisador para uma cura mútua. O amor que florescia entre eles não era romântico no sentido convencional. Era uma teia de respeito, confiança e escolha, transcendendo as expectativas sociais que tentavam os separar. Enquanto a noite avançava, o legado que estavam construindo se tornava claro, não mais como vítimas, mas como arquitetos de seu próprio destino. A fazenda, com suas paredes simples e campos vastos, era o testemunho vivo de que a verdadeira família se forja na diversidade, e que a dignidade, uma vez reivindicada, ilumina o caminho para o futuro. Com o amanhecer se aproximando, João e Maria sabiam que a vitória estava ao alcance, mas a jornada ainda exigia um último sopro de coragem, preparando o terreno para o desfecho que viria. Enquanto o primeiro raio de luz do amanhecer cortava o horizonte, tingindo os campos da fazenda com um tom rosado e esperançoso, João e Maria se posicionaram juntos no alpendre da casa simples, onde o vento carregava o cheiro úmido da terra recém-chuvada. O confronto que se aproximava não era mais uma sombra do passado, mas uma tempestade que eles enfrentariam de mãos dadas, transformando a dor em força. Maria apertou a carta velha que havia encontrado no bolso de João, aquela relíquia amassada que contava de sua perda há anos. Uma esposa e um filho abandonados pela sociedade cruel, deixados à mercê do mundo por causa de uma doença que manchava o nome da família. Agora, essa conexão compartilhada pulsava como um coração batendo em uníssono, impulsionando-os para o clímax que definiria seu destino. De repente, o som de cascos de cavalos ecoou pela estrada poeirenta, anunciando a chegada dos antagonistas do passado de Maria. Eram os representantes da família rica que a havia repudiado, um tio austero, vestido em trajes impecáveis que contrastavam com a humildade da fazenda, e um grupo de autoridades locais, movidos por fofocas e preconceitos que ainda ecoavam nas vilas vizinhas. Eles vinham para reclamar os recém-nascidos, argumentando que Maria, com sua mancha de ter sido abandonada grávida e sozinha, não era apta a criá-los. Você trouxe vergonha à nossa linhagem, gritou o tio, sua voz cortante como um açoite no ar matinal. Essas crianças pertencem a um mundo melhor, não a esta miséria. Maria sentiu o peso daquelas palavras como uma onda gelada, mas algo dentro dela havia mudado. A humilhação que outrora derrubara agora alimentava uma chama de dignidade. Com João ao seu lado, silencioso e firme como um carvalho antigo, ela deu um passo à frente. O sol nascente iluminava seu rosto, destacando as linhas de lágrimas secas que contavam sua jornada. Vocês veem apenas o exterior, respondeu ela, sua voz baixa mas ressoante, carregada de uma força que surpreendeu até a si mesma. Mas eu escolhi construir um lar onde o amor não é medido por posses ou sangue, mas por escolhas. Esses filhos não são propriedade de ninguém, são parte de uma família que eu forjei com as mãos nuas e um coração aberto.
João, o herói silencioso, não precisou de palavras para se fazer ouvir. Seus olhos, marcados pelas tempestades da vida, encontraram os do tio de Maria, e em um gesto simples, ele estendeu a mão para segurar a dela, um símbolo de união inquebrantável. Ele havia aprendido, através de sua própria perda, que a verdadeira força reside na resiliência, não na vingança. Eles ficarão aqui, disse-lhe por fim, sua voz grave ecoando como trovejar distante. Porque aqui, eles aprenderão o valor da dignidade, não o do julgamento. O confronto escalou, com o tio tentando impor sua autoridade, ameaçando com leis e influências sociais. Mas Maria, fortalecida pela aceitação que encontrou em João, inverteu a dinâmica. Ela revelou a carta, não como uma arma, mas como uma prova de que traumas compartilhados podiam se transformar em pontes. Veja isso, disse ela, erguendo o papel amarelado. João perdeu tudo o que eu quase perdi, e ainda assim, ele escolheu me acolher. Se isso não é justiça, então o que é? Vocês podem levar o que quiserem, mas não levarão nossa essência. As palavras pairaram no ar, como sementes carregadas pelo vento, plantando dúvidas nos corações dos opressores. Nesse momento de clímax, um dos recém-nascidos chorou de dentro da casa, um som puro e inocente que cortou a tensão como uma lâmina de luz. Maria correu para dentro, voltando com as crianças nos braços, seus rostinhos rosados representando o novo começo. O tio hesitou, seus argumentos desmoronando diante daquela imagem. Uma mãe, não definida por suas imperfeições, mas pela força de seu amor. Talvez eu esteja errado, murmurou ele, baixando os olhos pela primeira vez. As autoridades, testemunhas relutantes, viram ali não uma ameaça, mas uma lição de humanidade, e recuaram, deixando o campo livre para a vitória. Com o sol agora alto no céu, Maria e João selaram sua escolha consciente. Eu fico, sussurrou ela, olhando nos olhos dele, porque este é o meu lar, e você é a minha família. O amor que brotava entre eles não era o de contos românticos, mas um tecido de respeito e confiança, transcendendo as expectativas que a sociedade impunha. Eles selaram isso com um gesto simples, um anel improvisado de grama trançada, colocado no dedo de Maria, simbolizando a escolha eterna de ficarem juntos. A vitória veio como um bálsamo, não em grandiosidades, mas em pequenos reconhecimentos. A comunidade local, que antes sussurrava fofocas, começou a visitá-los, trazendo oferendas e histórias semelhantes de superação. Um casamento humilde, sob o céu aberto da fazenda, selou a formalização de sua união, com os recém-nascidos como testemunhas vivas. Maria, outrora rotulada como a jovem mãe abandonada, emergiu como uma figura de inspiração, sua dignidade restaurada e amplificada. Anos mais tarde, a fazenda florescia, não apenas com colheitas abundantes, mas com um legado vivo. Os filhos de Maria, agora crianças risonhas correndo pelos campos, ouviam histórias de como o amor pode reconstruir o que o preconceito destrói. Uma neta, crescendo com os valores de resiliência e aceitação, sonhava em compartilhar essas lições com o mundo. A casa simples, com suas paredes testemunhas de lutas e vitórias, se tornou um farol para outros marginalizados, um lugar onde a família se forjava na escolha, não no sangue. Enquanto o sol se punha em tons de ouro e púrpura, Maria refletia sobre a jornada, sua voz suave como o murmúrio do vento nas folhas. A dignidade não é dada, ela é conquistada, passo a passo, e compartilhada para iluminar o caminho dos que virão. Se esta história tocou seu coração, comente uma palavra que ressoe com sua própria jornada de superação e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas, tecendo fios de esperança em meio à teia da vida.